Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo CDI I11, é um FIINFRA da Sparta, então é o Sparta Infra CDI. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de julho. Fique conosco, informações interessantíssimas aí em relação aos proventos e ao desempenho do fundo no mês de julho, tá? Então, se informe aqui conosco e se inscreva aí no canal se você gosta desse tipo de assunto, se você é investidor em fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs, tá? Se inscreva aí, ative as notificações e deixe o seu like, é tudo de graça, tá? E eu vou deixar também esse relatório na descrição do vídeo, ok? E também o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, FIINFRA Sparta CDI, então fundo aqui que tem alguns objetivos, né? Algumas características aqui de investimento do fundo. É um fundo que tem aqui uma meta de retorno CDI mais 2% ao ano. É para investidores em geral. O FIINFRA, para quem não sabe, ele tem isenção de imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto nos dividendos distribuídos. Tá? O retorno do fundo ele está atrelado à taxa DI e ele distribui aí rendimentos, né? Tem uma política aí de distribuição, a gente vai falar isso aqui também no relatório, para que você invista conscientemente no fundo, tá? E se você já é investidor do CDI 11, compartilhe com a gente aí, tá bom? O fundo não tem tantos investidores assim, eu sou um desses investidores, entrei no fundo em julho e já tive uma grata surpresa na distribuição. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica o histórico de distribuição, as últimas distribuições do fundo. Então a gente verifica que em julho o fundo vai distribuir aí, já anunciou, né? E vai pagar no dia 14 de agosto, décimo dia útil. O fundo que tem a sua data base, o último dia útil do mês que ele faz referência. Então anunciou no dia 31 de julho, R$ 2,96 de distribuição. É isso mesmo, R$ 2,96, quase 3% de yield mensal, né? E a gente vai saber aqui, entender como é que foi a composição dessa distribuição. Então fique aí conosco. E é um fundo que tem desde maio aí, né? Praticamente já encerrou, inclusive, a segunda emissão de cotas, né? Se eu não me engano, já encerrou. E o fundo, no resumo do mês, a gente verifica a distribuição, como a gente já falou. E esse é o carrego da carteira atual CDI mais 1,6%. E aqui a gente verifica a cota patrimonial. Está praticamente igual à cota de mercado atual, tá? Porque na verdade ele fechou ali julho antes do preço de ajuste, né? Ele fechou ali a 107,63. E aí com o preço de ajuste que diminui a distribuição anunciada, ele caiu para 104,67. Isso é normal, todos os fundos têm isso, FIF, Agri, FINFRA, ações, existe o preço de ajuste depois da data base da distribuição. Não é no dia do pagamento, é na data base de distribuição. Por isso o fundo caiu para 104,67 no dia 1º de agosto. Tá? Então tem que estar consciente disso, né? E o fundo aí então no relatório era inclusive para ter vindo 167,63, mas aí o fundo já considerou então o preço de ajuste para o dia 1º. Inclusive, eu posso até mostrar para vocês aqui no Status Invest, ó. Ele fechou a 107,63 no dia 31 e no dia 1º abriu a 104,69. Tá? Então, o preço de ajuste acontece. Eu comprei o fundo aproximadamente aqui 107 alguma coisa, né? Depois tive a grata surpresa aí da distribuição e tem esse preço de ajuste que é normal, mas o fundo já fechou aí, já teve uma recuperaçãozinha, né? O fundo não tem uma liquidez tão alta ainda, né? Mas o fundo já deu uma subida, uma pequena subida aí de, né, 0,1% aproximadamente, fechou no dia 4, o último dia útil agora na sexta-feira, 104,84. Bom, aqui a gente verifica o spread de crédito, né, como está aqui, 1,6% ao ano, né, assim como está aqui a questão da carrego da carteira, e o prazo médio do spread aí de crédito, duração média de 3,7 anos. Mais para baixo a gente verifica os comentários do gestor, então em relação aí à estratégia de alocação da segunda oferta, ele falou inclusive aqui, né? A estratégia de alocação do fundo da segunda oferta, inclusive ele fez 6 novas alocações, né, em 6 novos emissores, a 3R, Braskem, Eneva, LM Transporte, Ômega e VIX.
São empresas até conhecidas aí no mercado, né? Braskem, empresa de produtos químicos, né? Eneva de elétrica, Ômega também, né? Elétrica. Então, empresas e conhecidas, 3R Petróleo, né? E então o fundo diminuiu inclusive a alavancagem, né? Aquela alavancagem que a gente vê em compromissadas, né? O fundo está com quase 25% aí no último relatório que a gente leu e reduziu com essa segunda emissão, então reduziu a alavancagem para 11,8%. Interessante também o fundo aí reduzindo essa exposição ao risco das alavancagens, né? Estava realmente muito alta, muito fora daquilo que a gente vê nos fundos, que a gente tem lido aqui no canal, né? E então o fundo reduziu essas 11% para 11,8% as compromissadas reversas com vencimento já aí para agosto, tá? E então o fundo dentro das alocações, né? Então alocou em 6 novos emissores, como ele diz aqui, duração 3,2 anos, a duração da carteira. E atualmente, né, o fundo fala aqui sobre o resultado positivo, né, desse carrego que trazia, mas esses ativos também se valorizaram bastante e atualmente representam um spread médio de 2,2%, resultando um ganho de marcação de 0,6%. Então está positivo em relação aos papéis, aí, em relação ao mercado. E aqui a gente verifica aqui uma relação na virada do mês. Ele fala que o spread de crédito do CDI 11 caiu de 1,7 para 1,6, né? Porque por conta do caixa, né, que entrou em relação à segunda oferta do fundo. Em relação aqui ao mês, né, de julho 21, ele fala que ocorreu a liquidação da segunda oferta, captou aí 80 milhões de reais e o fundo saiu ali de 232 investidores em junho para 1.300 em julho, né? Então, inclusive eu sou um desses agora, né? E então o fundo teve aí uma liquidez até expressiva, né? Superou os 500 mil de liquidez por dia no mês de julho. E ele fala aqui que a partir do dia 4/8, as cotas da segunda emissão, né, os recibos de cotas já transformaram então em cota na última sexta-feira, muito rápido então aí inclusive a conversão de recibos, tá? Dos recibos do CDI 11 em cotas efetivas, aí vai aumentar a liquidez também do fundo, né? Vai aumentar a liquidez no mercado. E aqui ele fala também sobre a composição do rendimento, né? Dia 27, inclusive ele anunciou muito antes aí da database, né? Quase no dia que eu comprei, anunciou a distribuição desses rendimentos, né? A database seria só dia 31, né? Foi dia 31 na verdade, mas ele anunciou no dia 27, R$ 2,96. E essa composição é a diferença, né, entre a cota de emissão e a cota patrimonial, que estava cerca de 106,53. A emissão foi 103,90. Então essa diferença foi pago para quem tinha lá a cota do fundo, né, para quem era, na verdade, para quem não participou da emissão, para quem já era cotista, mas não tem os recibos em carteira, né? Para quem entrou na emissão, recebeu a prorata de 0,33 em relação à taxa DI, né, que foi cerca de 1%. Foi cerca de 9 dias aí a diferença entre o dia 21 e 31, né? Então, que eles ficaram com recibo de cotas a partir da liquidação da oferta. Então, esse rendimento distribuído é prorata, referente aos 10 dias de julho, né? Da parte da liquidação. E quem já era cotista, né? Quem tinha as cotas efetivas do fundo recebeu a diferença entre o valor patrimonial e o valor da emissão, mais esses 0,33, por isso que o fundo distribuiu um valor bem alto aqui de R$ 2,96, que é importante você saber disso, que o fundo, isso aqui não é uma distribuição, não é um resultado recorrente do fundo, né? O fundo tem um objetivo, inclusive, de distribuir somente, né, aquilo que ultrapassar R$ 100 de cota patrimonial aqui, ó. Se a gente verificar aqui mais para baixo, o fundo inclusive tem um compromisso. A gente verifica aqui, ó. Tem um compromisso de só fazer distribuições se a cota patrimonial estiver acima de 100. Então a cota patrimonial fechou a 104,24, então tem aí uma reserva, como ele fala aqui, de 4,24, que vai permitir que o fundo então distribua pelo menos o CDI se a cota estiver acima de R$ 100 em valor patrimonial.
tá bom? Então é importante também frisar isso, o fundo tem essa estratégia, né? Se a cota, caso a cota patrimonial fique abaixo dos R$ 100, o fundo não fará distribuição conforme aqui o compromisso do fundo. Então essa aqui repetindo, né, aquele mesmo quadro lá de cima, né? E aqui a carteira do fundo, né? Então a carteira deu uma aumentada em 6 novos emissores, né? Então o fundo agora está com uma diversificação um pouco maior, tem empresas principalmente do setor de energia, mas tem telecomunicações, tem aí do setor de indústria, né? Papel, celulose, químico, né? Grandes empresas, inclusive, rodovias, né? Tem a TIM, Eco Rodovias, Braskem, a VIX, né? Que é de logística, tem a Eneva, né? Tem aqui várias empresas conhecidas aqui, Eletrobras, né? Que se privatizou agora recentemente, né? A Energia, a Copel, então grandes empresas aí de mercado, a carteira está agora bem diversificada, como ao contrário lá que a gente vê em alguns fundos, né? De CRI, inclusive, as repetições aqui não são muito recorrentes, né? Tem repetições sim aqui de alguns CRAs, né? De algumas debêntures, na verdade. O fundo, inclusive, investe em debêntures incentivadas ou não incentivadas, né? A diferença só é a questão do incentivo ao imposto de renda, né? As incentivadas não pagam imposto de renda. E o fundo está com uma diversificação bem interessante, agora com 40 debêntures aqui na carteira. Claro que não tem essa diversificação em relação a emissor, tem emissores repetidos aqui, mas mesmo assim tem uma boa diversificação. Empresas aí grandes no mercado, né? E aqui a exposição para o setor, né? Então, como a maioria dos FIINFRAs, né? O maior setor que normalmente tem maiores investimentos aqui no Brasil, o setor de energia, então geração de energia 22%, distribuição de energia mais 10% e transmissão de energia mais 4%. Então, a gente verifica que 36% da carteira está alocada no setor de energia, o principal setor, né? A gente verifica então que tem aí uma recorrência em relação ao setor de energia que gera maior investimento em infraestrutura, que necessita inclusive de maior investimento em infraestrutura no país. Alocação por tipo, então 90% da carteira está alocada em debêntures, 22% em caixa, o fundo tem aquela alavancagem de em torno de 12% ainda, né? Que reduziu bastante, né? E a alocação em relação ao rating das empresas, né? Que tudo classe AAA, aqui é a maioria, né? Com maior classificação em relação aos investimentos. E é isso aí então, aqui a gente vai para o encerramento aqui do relatório já, o fundo agora está com patrimônio líquido aí mais interessante, né? 80 milhões de reais, né? Ainda não foi, inclusive não foi ainda integrado, né, ao da emissão, então praticamente vai dobrar, atualmente 1.353 cotistas. Início do fundo foi lá em fevereiro de 23, taxa de administração 1% ao ano, não tem taxa de performance, e é um fundo administrado pela BTG Pactual e gerido pela Sparta Administradora de Recursos. A rentabilidade-alvo, como a gente falou lá em cima, CDI mais 2%, é para investidores em geral, e a expectativa de distribuições são mensais, né? Não tem essa obrigação de distribuição mensal, mas o fundo tem essa expectativa então de distribuir mensais. Inclusive o canal foi citado pela própria Sparta aqui do relatório, o primeiro relatório que a gente leu aqui, ó, de junho, tá? Em julho, então, se você já é investidor aí do CDI 11 ou de qualquer fundo da Sparta, a gente está fazendo as leituras aqui no canal, tá? Então se inscreva aí. E aqui mais para baixo, a gente verifica que o fundo destaca as principais empresas aqui, né, com maiores exposições no fundo, a Braskem atualmente agora, né? Tem a Comerc, que é uma holding que investe na Vibra e na Perfim, por exemplo. Tem a Eco Rodovias e aqui os papéis, né? Inclusive ele cita os papéis aqui, a classificação na S&P, a maioria aqui, né, AAA, New Energia, Ômega Energia e a TIM são as principais empresas aí em relação à exposição do fundo CDI e 11, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente. Se você também é cotista do fundo, é o único FIINFRA que eu tenho na carteira, então 100% dos meus FIINFRAs é o CDI I11, mas dentro da exposição da minha carteira de fundos imobiliários, FIAGs e FIINFRA corresponde em torno ali de 4% da minha carteira, 3 a 4% da minha carteira no CDI I11, tá? Eu procuro diversificar muito a minha carteira e eu gostei da estratégia de investimento do fundo, né? Atrelado aí à taxa DI, eu tinha poucos ali atrelado à taxa DI entre os meus fundos de investimento
Então, achei interessante entrar no fundo, um fundo novo que está procurando crescer aí, inclusive já encerrou a segunda emissão de cotas, né? E tem boas empresas dentro do seu portfólio. Então, foi uma das estratégias aí que eu gostei. E entrei no fundo e já tive a grata surpresa de receber um valor bem alto de provento nesse mês, ok? É isso aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.